Fala galera, tudo bem? Janderson aqui mais uma vez com vocês aí. Sejam bem-vindos novamente ao canal Engenharia 2 Pontos. Então hoje aí trazendo um tema muito bacana, interessante de ser abordado. Não há muito conteúdo disponível aí e como esses temas que eu vou tratar a seguir foram fortemente debatidos no meu trabalho, num trabalho meu, então a gente vai tentar aprofundar e passar um pouco para vocês aí do conhecimento que a gente tem nessa área, tudo bem? Então, o que é nega em fundações e qual a sua importância? Eu acredito que a maioria dos que estão vendo esse vídeo não sabe o que é nega, ou se sabe, não conhece como que realmente funciona. Vai ser dois vídeos em sequência, né? Esse primeiro aqui a gente vai abordar nega, o segundo a gente vai falar sobre o repique elástico e um pouco também sobre prova de carga. De uma forma aí que dê que vocês possam entender e talvez aí se aprofundar um pouco no assunto, tudo bem? Então vamos lá, né? O que é a nega, né? Segundo a NBR 6122, a nega é a deformação permanente ali para 10 golpes, né, numa estaca. Então a gente observa a nega aí, né, nas estacas aí que são cravadas na obra. Então a gente tem ali o pilão, né, o martelo descendo ali do bate-estacas e aqueles golpes ali é que vão produzir a nega, né? Mas então a gente vai entender o que são esses 10 golpes, né? No decorrer desse vídeo aqui a gente vai entendendo melhor. Aqui só tem uma representação, né, para a gente ficar claro aqui. A gente vai ter, como eu disse no vídeo seguinte, a gente vai trazer o debate aí sobre o repique elástico, que é essa parcela K do deslocamento, né? Isso aqui foi descoberto no final da década de 80 aí, é um tema mais novo. Já a nega é muito mais antiga, né? A nega é essa parcela aqui que já era conhecida. Então é o deslocamento permanente. O elástico, né, como o próprio nome diz, ele vai e volta, né? Ele não se deforma totalmente. Mas então a parcela da nega é essa. É aquela parcela que quando se crava a estaca no solo, ela não volta mais. Ela é permanente. Então a gente, para obter a nega para 10 golpes, dá-se 10 golpes e mede o quanto que ela adentrou no solo, né? Quanto que ela penetrou. Isso aí é a nega para 10 golpes, tudo bem? Como que funciona, né? A obtenção da nega. Aqui, na verdade, eu vou até mudar o slide aqui um pouco e a gente vai voltar aqui nesse vídeo, né? Como que se obtém a nega? Então, preparou-se a estaca, observou-se que está chegando próximo do impenetrável, né? Já está tendo uma resistência ali para entrar no solo, então já posiciona-se um instrumento para captar as medidas. Essa do vídeo aqui não está de acordo com a imagem a seguir que eu vou mostrar, mas ela perfeitamente dá para ser usada, né? Ele aqui utilizou um apoio externo, uma régua aí de uma madeira e apoiou o lápis. Então o operador vem e deixa o lápis inclinado suavemente e deixa que o próprio vai e vem da estaca faça as marcas aí no registro. Então isso aqui é feito para todo o estaqueamento, certo? Então a gente vai ver que diferentemente da prova de carga que tem um número mínimo de estacas, essa daqui tem que ser feita em todas as estacas. Sendo, por exemplo, 50 estacas ou 80, enfim, ou 200, tem que ser feito, né? A NBR pede para que seja obtido esse diagrama. Então vamos ver, eu vou reproduzir o vídeo aqui, né? E vamos ver como que funciona então, né? Então aí, né, temos 10 golpes, certo? Eu vou até adiantar aqui um pouco. Temos 10 golpes aí e o que foi medido, né? Essa parcela aí de deslocamento da estaca. Então já vê esse aqui, né, que para 10 golpes, olha para vocês verem aqui, tá muito baixo esse valor. Então provavelmente essa estaca aí já está próxima do impenetrável, já vai parar de cravar ela, entendeu? Porque já atingiu aí um solo muito resistente. Aqui é
o que é mais aconselhado, né? Próximo do que está lá, mas aqui só um pouco mais estruturado. Então, né, crava dois pedaços de madeira aí, põe uma régua, né, na horizontal, fixa o papel aí e deixa o lápis levemente inclinado e vai obtendo essas medidas aí. Então, como que a nega já foi utilizada e como que ela deve ser utilizada, né? A nega, né, por muito tempo, lá quando ela foi estudada, tentaram correlacionar, né, as medidas delas ali no final da cravação com a capacidade de carga da estaca, né? Só que isso não é prático, né? Diversos autores chegou à conclusão de que é muito pouco provável que dê certo. A variação que tem de solo para solo é muito grande, não é um método confiável para determinar a capacidade de carga. Então, por exemplo, previa-se lá uma capacidade de carga de 1000 kN e tentava, através da medida ali de nega, ver se realmente deu 1000 kN, né? Digamos que um pouco o que a prova de carga faz, né? Então, assim, não é recomendado não é usual para essa situação. Então, deve ser utilizado somente como parâmetro de uniformização do estaqueamento, né? Ou seja, para verificar a impenetrabilidade da estaca no solo. E como eu disse, essa ligeira previsão que eu coloquei porque tem alguns autores que ainda utilizam, né? Por exemplo, para estimar aí se a estaca, qual o comprimento médio que a estaca vai ter que ter, então aí costuma-se ainda utilizar alguns métodos, né? Não fica tão próximo, mas dá para ter uma ideia de quantos metros que vai ser cravada a estaca. E a gente vai ver logo a seguir aqui, né? Deixa eu voltar, só um momento. Aqui, né? Então tem como estimar a profundidade? Tem sim, né? Alguns métodos como de Brix, holandês, dentre outros. Eu não vou adentrar nestes métodos, eu até tenho aqui, mas assim, facilmente vocês encontram aí, né? Os métodos para estimar, né? A nega aí. Porque, por exemplo, vamos supor, você usa esse método aqui e estima, né? Através da capacidade de carga que você deseja ter lá, você estima que vai precisar de uma nega de 14 milímetros, por exemplo, para atingir aquela resistência. Então, lá na obra, às vezes atinge um impenetrável com 12 milímetros, né? Às vezes com 15, com 13, enfim, isso é muito variável. Mas dá para se ter uma noção, por exemplo. Você vê lá que com 8 metros não dá a nega que você queria, então vai precisar de uma emenda, então você já se prepara para uma emenda, né? Então essas situações que são interessantes aí, tentar prever um pouco aí dessa nega, né? Quais são as ordens de grandeza? Então assim, varia, é óbvio de tipo de bloco, quantas estacas que tem, o tipo de estaca, mas assim, usualmente para estacas pré-moldado de concreto, 10 milímetros é um valor bom e até 20 para estacas metálicas, né? Então, se você estiver cravando lá, né, eu obteve no diagrama 10 milímetros, já é um valor muito bom, indicando aí que pode-se parar o estaqueamento, e 20 milímetros para estacas metálicas. Então, como eu disse, né, uniformidade e homogeneidade. Né? Aqui eu mesmo que elaborei esse diagrama, só para a gente entender melhor como que funciona. Então, a gente tinha aqui, né, uma situação que a gente quer, que a gente gostaria, aqui uma situação que a gente não gostaria. Por quê? O solo resistente aqui, observou-se que as estacas se comportaram todas iguais, né? Foi verificada a nega e viu que essa era a profundidade onde se obteve a nega de 10 milímetros, por exemplo. Então, está tudo parando na mesma camada portante que a gente chama, né? Não necessariamente tinha que estar tudo retilíneo assim, né? Poderia ter algumas variações aqui. Eu coloquei assim só para modo de ilustração. E aqui do lado é um lugar onde que não foi feito esse controle da nega adequadamente. Então, ela tinha uma nega muito alta aqui, na ordem de 20 milímetros para estaca pré-moldado de concreto. Poderia descer mais e não desceu. Então, há essa diferença. Então, quando for solicitado o estaqueamento, o recálculo diferencial aí pode ocorrer, né? Então, é essa situação. Então, o que pode acontecer ali durante essa obtenção da nega, né? E se der nega antes do comprimento total da estaca, o que acontece? Então, por exemplo, você imaginava que ia dar nega com 10 metros, né? Você comprou uma estaca de 10 metros e deu nega com 8 metros. Então, sobrou 2 metros, o que você vai fazer? Então, vai arrasar, vai cortar esses 2 metros, né? E do contrário, e se cravar toda a estaca, mesmo assim não der nega. Então, acontece que a gente pode fazer uma emenda, né? Colocar mais uma estaca. Não é bom ficar emendando demais, mas pode fazer aí algumas emendas. Isso tudo é previsto em cálculo, né, pessoal? Agora tem uma outra situação, né? E se mesmo emendando a estaca não der nega?
O que acontece? Você emendou a estaca lá, não deu nega, então tem um problema acontecendo aí, né? Então vamos lá no AutoCAD, vamos entender. Eu fiz uma ilustração aqui, né? Vamos entender aqui. Ao se optar por poucas estacas de grande diâmetro. Então você tinha um bloco, você tinha uma carga X e preferiu usar lá 2 estacas de grande diâmetro para resistir àquela carga. Você poderia optar por 2 grandes, por exemplo, ou 5 com diâmetros menores, mas que também fariam o mesmo trabalho. O que pode acontecer? Então nós temos aqui um primeiro estágio, né? Eu trouxe um terreno onde que a gente tem uma camada de solo pouco resistente, um solo com resistência adequada aqui no intermediário e continuo com um solo pouco resistente logo abaixo. Então o que pode acontecer? Aqui faltou uma ilustração, né? Tá, não tem problema. Deixa eu ver se dá para copiar aqui, se não der não tem problema também. Não tem problema, tá? Aqui vai ter uma dificuldade para copiar aqui, mas aqui a gente teria a estaca nesse primeiro estágio, que é um solo pouco resistente, né? Então começou o estaqueamento, tá? Aqui a estaca. Desce um pouquinho mais, chega no solo com resistência adequada. Só que o que acontece neste caso quando se opta por estacas de grande diâmetro, né? Você vai precisar de uma grande força, né, desprendida aqui pelo martelo para conseguir cravar essa estaca. Quando se faz essa força, descarrega essa força exagerada no topo da estaca, ela vai facilmente ultrapassar o solo com resistência adequada. Então essa estaca que era para parar aqui, ela corre um sério risco de passar direto. Né, em função das vezes a camada da ponta ser pouco espessa, então ela acaba indo para outro solo, né, logo abaixo, que seria pouco resistente. Isso não dá nega. Essa estaca aqui vai continuar descendo, entendeu? Vai emendar aqui, vai descer mais. Então esse é um problema. E como que contorna esse problema, né? Esse problema ele é contornado substituindo por muitas estacas de menor capacidade. Então, se aqui tinha, por exemplo, uma estaca de 50 centímetros de diâmetro, volta para uma de seção de 50, por exemplo, volta para uma seção de 20, entendeu? Lado de 17, de 20, divide em estacas menores, porque elas vão exigir forças menores aplicadas nela e, consequentemente, elas não vão ultrapassar facilmente essa camada de solo que é com resistência adequada. Então, essa é uma solução, a melhor que tem, né, muito boa, para contornar esse problema. Não deu nega? Substitui por estacas menores que exigem menor força aplicada sobre ela para serem cravadas. Acredito ter ficado claro, né? Uma ilustração simples, mas objetiva aí, né? Então é isso, né, pessoal? No próximo vídeo, a gente vai fazer uma abordagem aí sobre o repique elástico e, como eu disse também, só um breve comentário sobre as provas de carga. Eu vou aguardar você no próximo vídeo. Aqui, né, eu deixo as referências, algumas das referências utilizadas aí nessa videoaula. Eu espero que você tenha gostado, né? É um tema novo, digamos, novo não, né? É um tema velho, mas pouco debatido. Não tem tanta difusão aí no meio técnico. Eu acredito que possa contribuir para vocês aí que gostam dessa área aí, né? Eu acredito que todos nós engenheiros devemos saber dessas pequenas técnicas, mas que são muito importantes, né? Espero ter contribuído para vocês então. Aguardo vocês no próximo vídeo. Fiquem com Deus.